Olá, meu nome é Weder e nesse vídeo vamos aprender como lançar os nossos elementos estruturais. Nesse primeiro vídeo de elementos estruturais, vamos lançar os nossos pilares. Na nossa página principal do TQS, vamos abrir a nossa árvore, nosso projeto modelo, e entrar no nosso modelador estrutural, no nosso botão de comando, do lado superior esquerdo. Dentro do nosso modelador estrutural, já temos aqui habilitado algumas plantas de referência. Se você estiver já com a sua forma pronta, já tiver desenvolvido a sua forma em algum ambiente CAD, você pode começar a lançar por qualquer um dos pavimentos. Mas se você estiver lançando pelo projeto arquitetônico, eu aconselharia que você começasse a lançar pelo pavimento tipo e depois você desse a solução nos demais pavimentos que são diferentes, que forem diferentes. No nosso caso, como a gente já está com a forma pronta, nós podemos começar a lançar por qualquer pavimento, mas mesmo assim faremos isso pelo nosso pavimento tipo. O elemento pilar, ele não é um elemento de um pavimento específico, já que ele atravessa vários pavimentos com o mesmo nome. Em cada pavimento ele vai ter o que nós chamamos de lance, um lance diferente. De baixo para cima, o lance que vai da fundação ao primeiro pavimento seria o nosso lance 1. Do primeiro pavimento do teto do primeiro pavimento até o teto do segundo pavimento, lance 2 e assim por diante. Então, vamos começar a lançar o nosso elemento pilar. Temos várias formas de alcançar os nossos botões de comando de pilar. Aqui em cima temos por texto, pilar, dados dos pilares, é onde você vai configurar o seu pilar para que você não tenha que ficar colocando a seção do pilar, de onde ele está indo até em cada pilar que você for lançar. Você deixa aqui nos dados configurados e até enquanto você estiver lançando o mesmo tipo de pilar, você não precisa fazer essa alteração. Temos aqui também uma aba que habilita os comandos de pilar, não pelo texto, mas sim por botões de comando mais rápido. Aqui nós temos o mesmo botão de comando dos dados dos pilares. Aqui nós temos dados do pilar, onde a gente vai fazer a configuração, e a gente pode ler os dados de um pilar já existente e torná-lo como padrão para o lançamento dos próximos pilares, né? Ou atribuir esse dado lido e armazenado, né? Ou, melhor dizendo, você vai atribuir os dados que estiverem em dados dos pilares para um outro pilar, ok? Basta utilizar este comando. No caso, nós estamos configurando o nosso pilar. Aqui tem a numeração do nosso pilar, pilar número 1. Ele pode ser renumerável
sim ou não. Isso aqui a gente vai utilizar para que, se a gente quiser numerar ou mudar a numeração dos nossos pilares automaticamente, o pilar que tiver marcado não, ele não vai mudar a sua numeração. Então, nós teremos identificação do pilar, seção do pilar. Tá? Aqui nós temos em centímetros a nossa dimensão B e a nossa dimensão H do nosso pilar. É claro que o B e H vai depender do nosso ângulo de inserção. Esse ângulo de inserção, sendo 0, essa posição nossa está correta. Nós temos aqui outras possibilidades de seção de pilar, até mesmo uma seção qualquer, uma poligonal qualquer que você pode desenhar. E perfis metálicos, se forem necessários. No caso, nós vamos trabalhar com pilares retangulares, que, se formos olhar na nossa planta de forma, vamos ver que todos os nossos pilares estão com uma dimensão próxima da dimensão mínima de 15 por 30. Então, voltando nesse comando aqui do meio, nesse botão aqui de dados atuais, seção, o nosso B vai ser 15, o nosso H 30. Esses pontos numerados que você vê aqui no desenho, ponto 1, 2, 3, 4, e este é o centro, são pontos de inserção, é por onde você vai inserir o seu pilar no seu ponto, aproveitando o seu ponto de captura. E aqui você tem como dizer em qual que você vai utilizar. Aqui nós estamos no centro, canto, você pode numerar aqui canto 1, canto 2, canto 3, canto 4, novamente canto 1 dos pilares. Se você quiser inserir o seu pilar pelo um ponto intermediário entre o ponto 1 e o 2, entre o ponto 2 e o 3, é só você habilitar aqui ponto médio, ok? E você vai poder conseguir mudar aqui o seu ponto de inserção. Modelo. Temos várias coisas aqui, mas nós vamos nos ater, nesse primeiro momento, ao ponto onde o pilar nasce. Ele pode nascer vinculado ao solo, em viga, em pilar ou sobre uma laje. Pilar, bloco, sapato. Não está habilitado aqui porque nós não estamos no pavimento fundação. Se estivéssemos no pavimento fundação, poderíamos ter tudo isso habilitado, mas vamos deixar aqui vinculado à fundação, na fundação / no solo. Nós podemos lançar todo o nosso projeto falando que os nossos pilares estão vinculados ao solo, né? E para depois a gente lançar a nossa fundação. E até mesmo dizemos, né, que tem escritórios que não fazem o projeto de fundação, fazem apenas o projeto da superestrutura e direcionam a fundação para um outro escritório especializado em fundação. Em grelha também não vamos mexer, pórtico também não vamos deixar da forma que está no default, detalhamento não vamos mexer, cargas também não. Vamos conversar sobre plantas. Aqui o nosso pilar está nascendo na primeira planta e morrendo na última planta. E como nós sabemos,
Os pilares que não fazem parte da caixa d'água não vão até a última planta. Nós podemos, já na hora de inserir, fazer essa alteração, como podemos deixar para fazer essa alteração depois. Se a gente quiser fazer a alteração já na hora de inserção, é só a gente vir aqui e marcar o pilar como a planta onde ele morre, editar e falar, não, esse pilar vai morrer no teto do terceiro pavimento. E ele vai ser um pilar que vai morrer no teto do terceiro pavimento. Ok? Eu vou preferir lançar todos os pilares até a última prancha e depois eu faço a alteração. Fica mais fácil para não ocorrer erros. Ok? Então vamos lá, já estamos com a nossa seção do pilar, podemos já começar inserindo, mas eu prefiro dar OK apenas para configurar os dados do nosso pilar e vamos inserir aqui pelo nosso botão de comando inserir pilar. Vamos começar a inserir lá pelo pilar número 1, tá? Os nossos comandos aqui neste ambiente são os mesmos comandos de CAD. Você pode dar o PAN, pode exibir janela por 2 pontos, usando o atalho F8, janela total, janela anterior, deslocar janela, tá? Tudo por esses comandos, ok? Então, janela de 2 pontos. A gente posiciona primeiro o mouse no ponto que a gente quer e dá F2, ou F8, ele vai segurar e você dá um clique na tela e você terá o seu zoom. Aqui é o nosso P1 que nós estamos inserindo. O nosso P1, ele está na posição horizontal. Não é aquela posição que a gente tinha colocado nos nossos dados atuais, que seria a base, né, ou a seção no sentido horizontal, X, como quiser, de 15, e no período e na dimensão, na direção Y, na vertical, com 30. Ele está um pilar 30 por 15 e não um pilar 15 por 30. Mas não precisamos ir lá nos nossos dados atuais e alterar este pilar. Podemos, com o F5, apertando o F5, girar o nosso pilar até a nossa posição desejada. Com o nosso F2, nós podemos mudar aquele ponto de inserção que a gente tinha falado, que está lá marcado naquela aba. Aqui ele vai mudando tanto nos pontos dos cantos quanto nos intermediários. Então F2 muda o ponto de comando, que seria também esse nosso ponto fixo mostrado, tá? E o F5 gira o nosso pilar. Então vamos inserir nesta posição mesmo o nosso pilar. Está aqui o nosso ponto de comando, End, e temos aqui o nosso pilar inserido, P1, 15 por 30. Vamos dar 2 cliques sobre ele para poder entender isso aqui. Inserindo dessa forma, ele vai falar que o meu pilar é 15 por 30. E o meu ângulo, tá, é de 270 graus. Se eu alterar aqui para 0 graus, o meu pilar vai rotacionar. Ok? Podemos dar 2 cliques ou podemos vir aqui em alterar pilar, no botão de comando alterar pilar, ou 2 cliques sobre o pilar ou sobre
ou sobre o nome do pilar. Eu não aconselho a dar sobre o pilar, que você pode alterar a seção do pilar. Tá? Mas vamos aqui por esse outro caminho. No botão alterar pilar, aí a gente pode vir sem medo sobre o pilar, mas podemos ir também sobre o nome. Se ele fosse ângulo zero, ele teria que ser 30 por 15. Então podemos alterar aqui, ó, 30 por 15. E teríamos o pilar nessa posição, mas ele está fora do lugar. Nós podemos vir pelo comando mover, e aí a gente tem que vir sobre a seção, porque senão a gente vai mover apenas o nome. Se a gente posicionar o botão, o mouse, né, o comando de seleção sobre o nome, a gente vai mover só o nome. Sobre a seção, a gente move só a seção. E sobre o pilar, a gente move o pilar. Então, nós temos aqui, capturamos o pilar e voltamos àquele ponto. Pelo F2, a gente muda o nosso ponto de comando, trazemos o nosso pilar e aí ele está. Pilar P1, 30 por 15. Ok? Não vejo necessidade de fazer isso. Poderia deixar 15 por 30 mesmo, da forma que nós inserimos o primeiro. Fiz todas essas alterações apenas para mostrar como funciona o comando. Voltamos novamente no nosso comando de pilar e vamos verificar aqui como está o nosso a nossa configuração dos dados dos pilares. Vocês podem perceber que ela foi alterada de acordo com o que o último pilar ficou. Nós fizemos o giro, ele continuou 15 por 30, mas ele girou para o nosso ângulo 270. Então a configuração, se você alterar o pilar, essa configuração dos dados dos pilares vai ficar com a configuração do último pilar, da forma que ele foi inserido na última posição. Ok, então vamos para o pilar 2, identificação. Pilar 2, aqui se eu quiser mudar o número do pilar, eu posso mudar. Aqui ele vai me mostrando se esse número está sendo utilizado ou não. Vamos, por exemplo, colocar número 1, ele vai falar que está em uso. Você pode apenas dar o comando próximo, ele vai colocar no próximo número livre. Número 2, inserir. Número 3, vamos pelo botão de comando inserir, que aí não fica abrindo essa janela novamente toda vez que a gente vai inserir. Aqui eu gostaria que meu nome ficasse aqui na posição onde está na minha forma. É só eu vir e aí eu vou sobre o nome e posiciono onde eu quero. Volto para o meu comando de pilares e vou continuar inserindo o meu pilar. Inserir pilar, F2, pilar 5. No pilar 5, vamos dizer que eu quero inserir por esse ponto médio aqui. Então, eu posso ir F2 para chegar no ponto médio. O ponto médio seria no meio entre esses dois pontos. Vou aproximar um pouco mais para dar para ver. Vou digitar a letra M e escolher os meus dois pontos. Ele vai inserir pelo ponto médio. A letra de atalho é a letra M. Podemos movê-lo novamente para que ele fique a posição do meu texto, na posição que eu quero. Eu vou deixando tudo arrumadinho. Vamos agora para o nosso pilar P6.
onde teremos que utilizar novamente o F5 para rotacionar o meu pilar. E já que ele está no ponto médio, vou fazer novamente o exercício. M para ponto médio, clico em meu primeiro ponto, no meu segundo ponto e vou em mover. Se o nome ficar muito distante do seu elemento, o TQS vai puxar uma linha, né, de comando ou uma linha de chamada apontando qual é o seu elemento correto. Então, no nosso caso, vamos colocar um pouquinho mais próximo por enquanto. Depois a gente pode verificar se isso não vai atrapalhar para a gente cotar o nosso desenho. Dessa forma, podemos lançar todos os nossos pilares, tá, do nosso elemento e vamos verificar. Podemos verificar, aqui não dá para ver muita coisa, mas aqui no lado superior direito nós temos o botão de comando, visualização de modelo 3D, ok? Podemos achar aqui também nessa aba 3D o mesmo visualizador, é o mesmo, esse que está aqui e esse que está aqui, todos dois são os mesmos comandos. E eu posso ver só um pavimento, ou posso ver todos os pavimentos. No caso aqui, vou mandar ver todos os pavimentos, não vai ter muita diferença, que a gente não tem nenhuma referência dos pavimentos. Então a gente vai ver os pilares, do pavimento fundação até o último pavimento, tá? Os pilares que já foram lançados. Vamos fazer esse exercício novamente quando a gente já tiver lançado lajes e vigas e a gente vai ter uma referência melhor, ok? E a gente fala um pouco mais sobre esse comando de 3D. Para o nosso próximo passo, não vamos esquecer de salvar, não só no final, mas salvar o tempo todo. Em todo o trabalho que você faz em arquivo de desenho, de computador, em qualquer arquivo, você deve se acostumar a salvar regularmente o seu desenho para não perder muito tempo de trabalho. Então, nós salvamos, aqui a gente faz o salvamento dos dados, ok? E aqui a gente faz o salvo desenho em DWG. Ok? Já estão salvos. Podemos fechar o nosso modelador estrutural. Voltamos para a página principal. Aqui está só os pilares que foram lançados. Vocês vão terminar de lançar todos os pilares.